O Capital, Livro 1, Karl Marx, Editora Boitempo, edição 2013. Seção 4. A produção do mais-valor relativo. Capítulo 13. A maquinaria e grande indústria. Item 4. A fábrica. No início desse capítulo, tratamos do corpo da fábrica, da articulação do sistema de máquinas. Vimos então como a maquinaria, apropriando-se do trabalho de mulheres e crianças, aumenta o material humano sujeito à exploração pelo capital, de que maneira ela confisca todo o tempo vital do operário mediante a expansão desmedida da jornada de trabalho e como seu progresso, que permite fornecer um produto imensamente maior num tempo cada vez mais curto, acaba por servir como meio sistemático de liberar, em cada momento, uma quantidade maior de trabalho, ou de explorar a força de trabalho cada vez mais intensamente. Passemos agora à consideração do conjunto da fábrica, precisamente em sua forma mais desenvolvida. O Dr. O Píndaro da fábrica automática descreve-a, de um lado, como a cooperação de diversas classes de trabalhadores, adultos e menores, que com clareza e diligência vigiam um sistema de maquinaria produtiva movido ininterruptamente por uma força central, o primeiro motor, e de outro como um autômato colossal, composto por inúmeros órgãos mecânicos, dotados de consciência própria e atuando de modo concertado e ininterrupto e ininterrupto para a produção de um objeto comum, de modo que todos esses órgãos estão subordinados a uma força motriz removente. Essas duas descrições não são de modo nenhum idênticas. Na primeira, o trabalhador coletivo combinado ao corpo social de trabalho aparece como sujeito dominante e autômato mecânico como objeto. Na segunda, o próprio autômato é o sujeito, e os operários são só órgãos conscientes pelo fato de estarem combinados com seus órgãos inconscientes, estando subordinados juntamente com estes últimos, à força motriz central. A primeira descrição vale para qualquer aplicação possível da maquinaria em grande escala. A outra caracteriza sua aplicação capitalista e, por conseguinte, o moderno sistema fabril. Esta é a razão pela qual o também gosta de apresentar a máquina central, da qual parte o movimento, não só como autômato, mas como autocrata. Nessas grandes oficinas, a potência benigna do vapor reúne suas miríades de súditos em torno de si. Nota 179. The Philosophy of Manufacture, citação, página 18. Com a ferramenta de trabalho, também a virtuosidade em seu manejo é transferida ao trabalhador para a máquina. do trabalhador para a máquina. A capacidade de rendimento da ferramenta é emancipada das limitações pessoais da força humana de trabalho. Com isso, supera-se a base técnica sobre a qual repousa a divisão do trabalho na manufatura. No lugar da hierarquia de trabalhadores especializados que distingue a manufatura, surge na fábrica automática a tendência à equiparação, ao nivelamento dos trabalhadores que os auxiliares da máquina devem executar. No lugar das diferenças geradas artificialmente entre os trabalhadores, vemos predominar-se diferenças naturais de idade e sexo. Nota 180. Ibidem, página 20, Karl Marx, A Miséria da Filosofia, citação, página 140 e 141. A divisão do trabalho que reaparece na fábrica automática consiste, antes de mais nada, na distribuição dos trabalhadores entre máquinas especializadas, bem como de massas de trabalhadores que, entretanto, não chegam a formar grupos articulados entre os diversos departamentos da fábrica, onde trabalham em máquinas ferramentas do mesmo tipo enfileiradas uma ao lado da outra, de modo que entre eles ocorre apenas a cooperação simples. O grupo articulado da manufatura é substituído pela conexão entre o trabalhador principal e alguns poucos auxiliares. A distinção essencial é entre operários que se ocupam efetivamente com as máquinas ferramentas. A eles se adicionam alguns operários para vigiar ou abastecer a máquina motriz, e meros operários subordinados, quase exclusivamente crianças, a esses operadores de máquinas. Entre os operários subordinados incluem-se, em maior ou menor grau, todos os feeders,
que apenas alimentam a máquina com o material de trabalho. Ao lado dessas classes principais figuram um pessoal numericamente insignificante, encarregado do controle de toda a maquinaria e de sua reparação constante, como engenheiros, mecânicos, carpinteiros, etc. Trata-se de uma classe superior de trabalhadores com formação científica ou artesanal, situada à margem do círculo dos operários fabris e somente agregadas a eles. Nota 181. A intenção da fraude estatística, que aliás também poderia ser comprovada detalhadamente em outros casos, fica evidente no fato de que a legislação fabril inglesa exclui expressamente de seu âmbito de aplicação como trabalhadores não fabris os trabalhadores por último mencionados, ao passo que, por outro lado, os returns publicados pelo Parlamento incluem expressamente na categoria de operários fabris não só engenheiros, mecânicos, etc., mas também dirigentes de fábricas, vendedores, mensageiros, supervisores de estoques, embaladores, etc. Em suma, todas as pessoas, com exceção do próprio dono da fábrica. Essa divisão de trabalho é puramente técnica. Todo trabalho na máquina exige instrução prévia do trabalhador para que ele aprenda a adequar seu próprio movimento ao movimento uniforme e contínuo do autômato. Como a própria maquinaria coletiva constitui um sistema de máquinas diversas que atuam simultânea e combinadamente, a cooperação que nela se baseia exige também uma distribuição de diferentes grupos de trabalhadores entre as diversas máquinas. Mas a produção mecanizada suprime a necessidade de fixar essa distribuição à maneira como isso se realiza na manufatura, isto é, por meio da designação puramente ou permanente do mesmo trabalhador ao exercício da mesma função. Nota 182. Uhr admite esse fato. Ele diz que os trabalhadores, em caso de necessidade, podem deslocar-se de uma máquina a outra, de acordo com a vontade do diretor, e exclama, em tom triunfal: tal mudança está em flagrante contradição com a velha rotina que divide o trabalho e designa a um trabalhador a tarefa de moldar a cabeça de um alfinete, a outro de afilar sua ponta. A Filosofia da Manufatura, Londres, 1835, página 22, nota 1000. Ele teria antes de se perguntar por que essa velha rotina só é abandonada na fábrica automática em caso de necessidade. Como o movimento total da fábrica não parte do trabalhador e sim da máquina, é possível que ocorra uma contínua mudança de pessoal sem a interrupção do processo de trabalho. A prova mais contundente disso nos é fornecida pelo sistema de revezamento, que começou a funcionar na Inglaterra durante a revolta dos fabricantes ingleses de 1848 a 1850. Nota do tradutor. Ver página 360 e seguintes, nota 1000. Por fim, a velocidade com que o trabalho na máquina é aprendido na juventude descarta também a necessidade de empregar uma classe especial de trabalhadores exclusivamente no trabalho mecânico. Nota 183. Em casos de emergência, como durante a Guerra Civil Americana, o operário de fábrica é excepcionalmente usado pelo burguês para o trabalho mais grosseiro, como construção de estradas, etc. Os ateliers nacionais ingleses de 1862 em diante, instituídos para os trabalhadores algodoeiros desempregados, distinguem-se de seus similares franceses de 1848, pelo fato de que neste o trabalhador tinha de executar tarefas improdutivas às expensas do Estado, ao passo que naqueles ele tinha de executar trabalhos urbanos produtivos em benefício do burguês por salários menores do que os dos trabalhadores normais, com os quais ele entrava assim em competição. A aparência física dos operários algodoeiros melhorou sem dúvida. Atribuo isso no que diz respeito aos homens dos trabalhos realizados ao ar livre nas obras públicas. Trata-se aqui dos operários fabris de Preston, empregados no Preston Moor, ou Pântano de Preston, Republic of Inspectors, 1863, página 59. Na fábrica, os serviços dos simples ajudantes podem, em parte, ser substituídos por máquinas, e, em parte, permitem, em virtude de sua total simplicidade, a troca rápida e constante das pessoas condenadas a essa faina. Nota 184. Exemplo. Os diversos aparelhos mecânicos que, desde a lei de 1844, foram introduzidos na fabricação de lã para substituir o trabalho infantil, tão logo os filhos dos próprios senhores fabricantes tivessem de cursar a escola da fábrica como ajudantes,
esse setor da mecânica praticamente inexplorado haveria de experimentar um notável impulso. É possível que as self-acting mules sejam máquinas tão perigosas quanto quaisquer outras. A maior parte dos acidentes ocorrem com crianças pequenas e precisamente porque engatinham por baixo das mules para varrer o chão, enquanto as máquinas ainda estão em movimento. Diversos minders, ou trabalhadores que operam as mules, foram processados judicialmente pelos inspetores de fábrica e condenados ao pagamento de multas em razão desse procedimento, porém sem que disso resultasse qualquer benefício geral. Se os fabricantes de máquinas pudessem ao menos inventar um varredor automático cujo uso dispensasse essas crianças pequenas de engatinhar por baixo da maquinaria, eles dariam uma bela contribuição às nossas medidas preventivas. Reports of Inspectors, outubro de 1866, página 63. Embora a maquinaria descarte tecnicamente o velho sistema da divisão do trabalho, este persiste na fábrica num primeiro momento como tradição da manufatura fixada no hábito, até que, sob uma forma ainda mais repugnante, ele acaba reproduzido e consolidado de modo sistemático pelo capital como meio de exploração da força de trabalho. Da especialidade vitalícia em manusear uma ferramenta parcial surge a especialidade vitalícia em servir a uma máquina parcial. Abusa-se da maquinaria para transformar o trabalhador desde a tenra infância em uma peça de uma máquina parcial. Nota 185. É de admirar, por isso, a fabulosa instituição de Proudhon que constrói a maquinaria não como síntese de meios de trabalho, mas como síntese de trabalhos parciais para o próprio trabalhador. Karl Marx, Miséria da Filosofia, São Paulo, Global, 1989, página 125 e 26, nota do tradutor. Desse modo, não apenas são consideravelmente reduzidos os custos necessários à reprodução do operário, como também é aperfeiçoada sua desvalida dependência em relação ao conjunto da fábrica e, portanto, ao capitalista. Aqui, como em toda parte, é preciso distinguir entre a maior produtividade que resulta do desenvolvimento do processo social de produção e aquela que resulta da exploração capitalista desse desenvolvimento. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta. Na fábrica, ele serve a máquina. Lá, o movimento do meio de trabalho parte dele. Aqui, ao contrário, é ele quem tem de acompanhar o movimento na manufatura. Os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, tem-se um mecanismo morto, independente deles, e ao qual são incorporados como apêndices vivos. Citação. A morna rotina de um trabalho desgastante e sem fim, no qual se repete sempre infinitamente o mesmo processo mecânico, assemelha-se ao suplício de Sísifo. O peso do trabalho, como o da rocha, recai sempre sobre o operário exausto. Nota 186. Friedrich Engels. Página 21 e seguintes. Edição brasileira, Situação da classe trabalhadora na Inglaterra, citação página 213, nota 17. Mesmo um livre cambista bastante ordinário e otimista como o senhor Molinari observa. Um homem se desgasta mais rapidamente quando vigia por 15 horas diárias o movimento uniforme de um mecanismo do que quando exerce sua própria força física nesse mesmo intervalo de tempo. Esse trabalho de vigilância, que se não fosse prolongado em demasia, talvez pudesse servir como uma ginástica útil para o intelecto, aos poucos destrói em razão de seu excesso tanto o intelecto quanto o próprio corpo. G. Molinari, Paris, 1846, Estudos Econômicos, página 49. Enquanto o trabalho em máquinas agride ao extremo o sistema nervoso, ele reprime o jogo multilateral dos músculos e consome todas as suas energias físicas e espirituais. Nota 187. Friedrich Engels, Situação da classe operária na Inglaterra, citação página 212 e 213. Edições brasileiras. Mesmo a facilitação do trabalho se torna um meio de tortura, pois a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo. Toda produção capitalista pode ser não apenas processo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, processo de valorização do capital. Tem em comum o fato de que não é o trabalhador quem emprega as condições de trabalho, mas, ao contrário, são estas últimas que empregam o trabalhador. Porém, somente com a maquinaria essa inversão adquire uma realidade tecnicamente tangível. Transformado num autômato, o próprio meio de trabalho se confronta durante o processo de trabalho com o trabalhador como capital.
como o trabalho morto, a dominar e sugar a força de trabalho viva. A cisão entre as potências intelectuais do processo de produção e o trabalho manual, assim como a transformação daquelas em potência do capital sobre o trabalho, consuma-se, como já indicado anteriormente, na grande indústria, erguida sobre a base da maquinaria. A habilidade detalhista do operador de máquinas individual, esvaziado, desaparece como coisa diminuta e secundária perante a ciência, perante as enormes potências da natureza e do trabalho social massivo que estão incorporadas no sistema da maquinaria e constituem com este último o poder do patrão. Por isso, em casos conflituosos, esse patrão em cujos cérebros estão inextricavelmente ligados à maquinaria, o seu monopólio sobre ela proclama a mão de obra, repleno de desdém. Citação. Os operários fabris fariam muito bem em guardar na memória o fato de que seu trabalho é na realidade uma espécie inferior de trabalho qualificado e que não há nenhum outro trabalho que seja mais fácil de se dominar, nem que considerando-se sua qualidade, seja mais bem pago que nenhum outro trabalho. Pode ser suprido tão rápido e abundantemente com um rápido treinamento dos menos experientes. A maquinaria do patrão desempenha, de fato, um papel muito mais importante no negócio da produção do que o trabalho, e a destreza do operário. Trabalho que se pode ensinar em 6 meses de instrução e que qualquer peão pode aprender. Nota 188. The Master Spinners and Manufacturers Defense Fund Reports de Comitê. Manchester, 1854, página 17. Veremos mais adiante que o patrão muda de tom assim que se vê ameaçado de perder seus autômatos vivos. A subordinação técnica do trabalhador ao andamento uniforme do meio de trabalho e a composição peculiar do corpo de trabalho constituído de indivíduos de ambos os sexos e pertencentes às mais diversas faixas etárias criam uma disciplina de quartel que evolui até formar um regime fabril completo, no qual se desenvolve plenamente o já mencionado trabalho de supervisão e, portanto, a divisão dos trabalhadores em trabalhadores manuais e capatazes, em soldados rasos da indústria e suboficiais industriais. Citação. Na fábrica automática, a principal dificuldade estava na disciplina necessária para fazer com que os indivíduos renunciassem a seus hábitos inconstantes de trabalho e se identificassem com a regularidade invariável do grande autômato. Mas inventar um código de disciplina fabril adequado às necessidades e à velocidade do sistema automático e aplicá-lo com êxito foi uma tarefa digna de Hércules, e nisso consiste a nobre obra de Arkwright. Mesmo hoje, quando o sistema está organizado em toda a sua perfeição, é quase impossível encontrar entre os trabalhadores que atingiram a idade adulta auxiliares úteis para o sistema automático. Nota 189. Citação página 15. Quem quer que conheça a biografia de Arkwright jamais lançará a palavra nobre ao rosto desse barbeiro genial, de todos os grandes inventores do século XVIII. Ele foi indiscutivelmente o maior ladrão de inventos alheios e o sujeito mais ordinário. O Código Fabril, em que não figura a divisão de poderes tão prezada pela burguesia e tão pouco seu ainda mais prezado sistema representativo, de modo que o capital, como um legislador privado e por vontade própria, exerceu seu poder autocrático sobre seus trabalhadores, é apenas a caricatura capitalista da regulação social do progresso do trabalho. Regulação que se torna necessária com a cooperação em escala ampliada e o uso de meios coletivos de trabalho, especialmente a maquinaria. No lugar do chicote do feitor de escravos, surge o manual de punições do supervisor fabril. Todas as punições se convertem naturalmente em multas pecuniárias e descontos de salário, e a sagacidade legislativa desses licurgos fabris faz com que a transgressão de suas leis lhes resulte, sempre que possível, mais lucrativa do que sua observância. Nota 190. A escravidão que a burguesia impõe ao proletariado revela-se em toda a sua evidência no regime fabril. Aqui, de direito e de fato, cessa toda a liberdade. O trabalhador deve chegar à fábrica às 5h30 da manhã. Se atrasa por alguns minutos, é multado. Se o atraso é superior a 10 minutos, não pode entrar até a hora da primeira pausa para comer e assim perder 1/4 do salário da jornada, embora o período em que não trabalhou corresponda a 2 horas e meia de uma jornada de 12 horas.
come, bebe e dorme sob o comando de outrem. A sirene tirânica da fábrica arranca-o da cama. Apressa seu café e seu almoço. E na fábrica o patrão é o legislador absoluto. Determina a seu bel prazer os regulamentos. Altera os contratos conforme sua vontade. E quando introduz as cláusulas mais absurdas, o operário ouve dos tribunais: você é livre para decidir, só deve aceitar os contratos que lhe interessam, sabem. Mas agora que subscreveu livremente esse contrato, tem de cumpri-lo. Os operários estão condenados da infância à morte, a viver sobre o látego físico e espiritual. Frederick Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, citação página 211 a 213. Gostaria de esclarecer com 2 exemplos o que dizem os tribunais. Um dos casos ocorreu em Sheffield, no final de 1866. Lá um operário foi empregado por 2 anos numa fábrica metalúrgica. Devido a um desentendimento com o fabricante, deixou a fábrica e declarou que em nenhuma circunstância voltaria a trabalhar para ele. Foi então processado por quebra de contrato e condenado a 2 meses de prisão. Se o fabricante rompe o contrato, ele só pode ser processado civilmente e arrisca tão somente uma multa pecuniária. Depois de cumprir os 2 meses de prisão, o mesmo fabricante, baseando-se no antigo contrato, intimou-o a retornar à fábrica. O trabalhador recusou-se. Ele já pagou pela quebra de contrato. O fabricante o processa novamente, o tribunal o condena novamente, embora um dos juízes, o Sr. Xi, denuncie isso publicamente como uma monstruosidade jurídica de acordo com a qual o homem poderia ser periódica e repetidamente punido durante toda a sua vida pela mesma falta ou delito. Tal sentença não a proferiram os Great Umpire, ver nota 157 na página 360. Os Dudberrys provincianos, em Muito Barulho por Nada, de Shakespeare. Dudberry é um oficial de polícia cuja a comicidade reside em seu uso constante de paronímias, nota do tradutor, mas um dos tribunais superiores sediados em Londres, adendo à 4ª edição, atualmente essa prática foi abolida. Na Inglaterra, agora, com exceções de alguns poucos casos, por exemplo, em usinas públicas de gás, o trabalhador, em caso de rompimento de contrato, está equiparado ao empregador e só pode ser processado civilmente. Frederick Engels. O segundo caso ocorreu em Wiltshire, no final de novembro de 1863. Cerca de 30 tecelãs que operavam teares a vapor na empresa de um certo Arup, fabricante de pano em Lower Mill, Westbury Leigh, realizaram uma greve porque este Arup tinha o agradável costume de efetuar descontos em seus salários por atrasos na hora da entrada, de acordo com a seguinte escala: 6 pence para 2 minutos, 1 shilling para 3 minutos e 1 shilling e 6 pence para 10 minutos. Isso totaliza 9 shillings por hora, ou 4 libras e 10 shillings por dia, enquanto o salário médio anual dessas trabalhadoras jamais ultrapassa de 10 a 12 shillings por semana. A Ruth também encarregou um jovem de soar a sirene da fábrica, o que ele às vezes fazia mesmo antes das 6 horas da manhã, e estando ausente a mão de obra, assim que acaba de tocar a sirene, os portões são fechados e os que ficam do lado de fora são punidos pecuniariamente, e como não há relógio no prédio da fábrica, a infeliz mão de obra encontra-se sob o poder do jovem guardião do tempo instituído por Arup. A mão de obra envolvida na greve, mães de família e moças, declararam que só voltariam ao trabalho se o guardião do tempo fosse substituído por um relógio e uma escala mais razoável de multas fosse estabelecida. Arup denunciou aos magistrados 19 mulheres e moças por rompimento de contrato. Cada uma delas foi condenada a pagar 6 pence de multa, 2 shillings e 6 pence de custos do processo, o que provocou a ruidosa indignação do auditório. Arup retirou-se do tribunal acompanhado por uma multidão que o vaiava. Um dos expedientes prediletos dos fabricantes é punir os operários com descontos salariais por falhas do material que lhes é fornecido. Esse procedimento provocou, em 1866, uma greve geral nos distritos oleiros ingleses. Os relatórios da CH, Employment Commissions, 1863 a 1866, registram casos em que o trabalhador não só não recebe o salário por seu trabalho, como ainda se converte por meio de regulamento de penalidades em devedor do seu ilustre master.
edificantes traços da sagacidade dos autocratas fabris em relação aos descontos salariais também nos são fornecidos pela mais recente crise do algodão. Eu mesmo, diz o inspetor da fábrica, Baker, tive há pouco de iniciar uma ação judicial contra um fabricante de algodão pelo fato de ele, nesses tempos duros e difíceis, ter descontado o salário de alguns de seus empregados adolescentes, maiores de 13 anos, em 10 pence pelo certificado médico que lhes custa apenas 6 pence e pelo qual a lei só lhe autoriza um desconto de 3 pence e o costume não lhe autoriza desconto algum. Outro fabricante, para alcançar o mesmo objetivo sem entrar em conflito com a lei, desconta 1 shilling de cada uma das pobres crianças que trabalham para ele a título de taxa pelo aprendizado da arte, do ofício e do fiar, assim que o certificado médico as declare maduras para essa atividade. Existem, portanto, correntes subterrâneas que se deve conhecer a fim de compreender fenômenos tão extraordinários como greves em épocas tais como o presente. Trata-se de uma greve na fábrica de Darwin, em junho de 1863, entre os tecelões mecânicos, Reports of Inspectors, 30 de abril, 1863, páginas 50 e 51. Os relatórios de fábrica sempre excedem sua data oficial. Apontamos aqui apenas as condições materiais nas quais o trabalho fabril é realizado. Todos os órgãos dos sentidos são igualmente feridos pela temperatura artificialmente elevada, pela atmosfera carregada de resíduos de matéria-prima, pelos ruídos ensurdecedores, entre outros. Para não falar do perigo mortal de se trabalhar num ambiente apinhado de máquinas que, com a regularidade das estações do ano, produz seus boletins de batalha industrial. Nota 190A. As leis de proteção contra a maquinaria perigosa tiveram um efeito benéfico, mas agora existem novas fontes de acidentes que não existiam há 20 anos, especialmente a velocidade aumentada da maquinaria. Rodas, cilindros, fusos e teares são agora movidos com uma força maior e em constante aumento. Os dedos tendem a agarrar o fio quebrado com mais rapidez e segurança, porque, se colocados com hesitação ou descuido, são sacrificados. Um grande número de acidentes é causado pela pressa dos trabalhadores em executar sua tarefa. Devemos recordar que é de maior importância para os fabricantes que sua maquinaria seja mantida ininterruptamente em movimento, isto é, produzindo fio e tecido. Cada parada de 1 minuto e não apenas uma perda de força motriz, mas de produção. Por isso, os trabalhadores são incitados pelos supervisores interessados na quantidade da produção a manterem a maquinaria em movimento. E isso não é de pouca importância para os operários que são pagos por peso ou por peça, embora na maioria das fábricas sejam formalmente proibidos limpar as máquinas quando estas se encontram em movimento. Tal prática é geral. Só essa causa produziu durante os últimos 6 meses 906 acidentes. Embora a tarefa de limpeza seja realizada diariamente, o sábado é geralmente reservado para a limpeza completa da maquinaria e isso ocorre na maior parte do tempo enquanto ela está em movimento. Por ser esta uma operação não remunerada, os operários procuram concluí-la o mais rápido possível, razão pela qual o número de acidentes às sextas-feiras e especialmente aos sábados é muito maior do que nos outros dias da semana. Às sextas-feiras, o excedente de acidentes ultrapassa em cerca de 12% o número médio dos 4 primeiros dias da semana. Aos sábados, esse número é de 25%. É maior do que a média dos 5 dias anteriores. Porém, levando-se em conta que a jornada de trabalho fabril aos sábados é de somente 7 horas e meia e de 10 horas e meia nos demais dias da semana, o excedente sobe para mais de 65%. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1866, Londres, 1867, página 9, 15 a 17. Ao mesmo tempo, a economia nos meios sociais de produção que o sistema de fábrica atingiu pela primeira vez sua maturidade transforma-se nas mãos do capital em roubo sistemático das condições de vida do operário durante o trabalho. Roubo de espaço, ar, luz e meios de proteção pessoal contra as circunstâncias do processo de produção que apresentam perigo para a vida, ou seja, insalubres, para não falar de instalações destinadas a aumentar a comodidade do trabalhador.
Nota 191. Na primeira seção do livro 3, relatarei uma recente campanha dos fabricantes ingleses contra as cláusulas da Lei Fabril voltadas à proteção dos membros da mão de obra contra a maquinaria perigosa para a vida. Bastará aqui uma citação extraída de um relatório oficial do inspetor de fábrica Leonard Horner. Ouvi fabricantes falar com inexcusável frivolidade de alguns dos acidentes citados. A perda de um dedo, por exemplo, seria uma ninharia. A vida e as perspectivas de um operário dependem em tal medida de seus dedos que uma tal perda é para ele um acontecimento da mais extrema gravidade. Quando ouço tal palavrão insensato, costumo perguntar: suponhamos que o senhor necessitasse de mais um operário e se apresentassem 2 candidatos igualmente capacitados à vaga, porém um deles não possua o polegar ou indicador. Nesse caso, qual dos 2 o senhor escolheria? Ele nunca hesitava em escolher o que tivesse todos os dedos. Esses senhores fabricantes têm falsos preconceitos contra o que chamam de legislação pseudo-filantrópica. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1855, páginas 6 e 7. Esses senhores são gente sagaz, e não é à toa que se entusiasmam com a rebelião dos escravocratas. Não tinham razão Fourier quando chamava as fábricas de banhos mitigados. Nota do tradutor e nota 192. Nota do tradutor. Prisões mitigadas. Assim Fourier denomina as fábricas em sua obra. A falsa indústria fragmentada, repugnante, mentirosa e seu antídoto à indústria natural combinada, atraente, verídica e com produção quadruplicada. Paris, 1835, volume 1, página 59, nota 1000. Ao traduzir o francês bagne pelo italiano bagno, Marx remete à origem do termo bagno dei Fossati, fortaleza de Livorno, onde se mantinham encarcerados os escravos turcos, e que assim era chamada por estar situada abaixo do nível do mar. Nota do tradutor. Nota 192. Nas fábricas submetidas há mais tempo à Lei Fabril, com sua restrição compulsória do tempo de trabalho e suas demais regulações, muitos dos velhos abusos desapareceram. O aperfeiçoamento da maquinaria exige, ao atingir um certo ponto, uma construção melhorada dos edifícios fabris, o que traz benefícios aos operários. Reports of Inspectors, 1863, página 109.